China, ultraprocessados, filhotes de Bolsonaro e muito mais. Eu sou a Jade Beatriz e tá começando mais um Tá na Rede, um giro de notícias semanal com comentários ácidos. Já se inscreve na nossa news semanal aqui nesse QR Code, curte, compartilha e se inscreve no canal para não perder nenhum episódio. Na semana passada a gente falou sobre universidades e não é que deu barulho? Pois é, o presidente Lula se reuniu com os reitores das universidades federais e anunciou a recomposição parcial desses recursos que foram contingenciados anteriormente. São 300 milhões que estavam travados por um decreto e que agora vão poder ser utilizados, além de 400 milhões que vêm de um remanejamento interno do Ministério da Educação. Mas calma lá, não é aumento, é a recomposição do que tinha sido tirado do orçamento. E o decreto que limitava os gastos entre maio e novembro vai ser substituído por outro, que vai oficializar esse congelamento, mas com mais previsibilidade. Mas mesmo assim, muitas universidades já estavam se virando nos 30, cortando o transporte interno, economizando combustível, priorizando contas em atraso, um verdadeiro sufoco. O Camilo Santana, ministro da Educação, vai enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional para poder garantir um orçamento estável para as universidades. E a gente vai continuar a cobrar, tá? Porque a educação não é mercadoria e não existe nenhum país que vá para frente quando a educação vai para trás. Mas já comenta aqui, como que tá a tua universidade? Bora pressionar junto por mais orçamento na educação. E mudando de assunto, mas ainda de olho em Brasília, o STF abriu inquérito contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro por coação, obstrução de justiça e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Sim, meu povo, isso mesmo, o filhinho do Bolsonaro, Bananinha, está sendo investigado por tentar sabotar a justiça com ataques a ministros do STF. E fez até pedidos de sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Ele queria o quê? Que o Trump fizesse o impeachment do Brasil? A PGR tá de olho e o Alexandre de Moraes já mandou a PF ficar monitorando as redes do deputado que inclusive tá morando nos estates bancado pelo papai. Diga-se de passagem. E o Xandão também quer ouvir Jair Bolsonaro, que financia a estadia do filho nos Estados Unidos, e foi o deputado Lindbergh de Farias que apresentou a denúncia. A extrema-direita se acostumou a agir como se estivesse num grande reality show, mas agora eles estão enfrentando a realidade, né? Que democracia tem regra. Quem joga contra, uma hora vai ser cobrado. E já comenta aqui embaixo. Você acha que esse cerco tá se fechando e que finalmente a justiça tá chegando? Cenas para os próximos capítulos. E falando em crimes e extrema-direita, vamos direto pro horror que não pode fechar os olhos, que é o genocídio em Gaza. Um crime que não vem de hoje, né? Mas só para vocês terem uma ideia, nessa segunda-feira, pelo menos 40 pessoas morreram em bombardeios israelenses. Entre elas, crianças dormindo em casa, uma cena de partir o coração. Desde março, quando Israel rompeu a trégua, já são mais de 2.200 mortes. E desde o início desse massacre, já se vai mais de 50 mil vidas palestinas perdidas por essa guerra. E além da violência, tem a fome. A ONU denunciou bloqueios de ajuda humanitária, saques por desesperos e mais de 14 mil casos de desnutrição grave em crianças. Isso não é só desumano, gente, é crime de guerra. E aqui no Tá na Rede a gente tem um lado. É o lado da vida, da paz, da soberania e da Palestina livre. Vamos seguir vigilantes. Pausa pra água, porque agora o assunto é outro. Os ultraprocessados, aqueles que vêm em pacotes coloridos, industrializados, cheios de aditivos, estão matando, literalmente. Eles aumentam os riscos de câncer, depressão, doenças cardíacas e diabetes. E sabe quem mais sofre? Quem está na periferia, que tem menos acesso à comida de verdade. Enquanto isso, a indústria alimentícia lucra alto, empurrando esses venenos e fazendo lobby contra a rotulagem adequada. Saúde pública também é questão de soberania alimentar. A gente precisa exigir políticas públicas que garantam comida de verdade, com acesso, educação alimentar e com preço justo. Já compartilhe esse trecho com quem acha que bolacha recheada é comida de criança. E só uma dica, agroecologia é tudo. Ainda cuida da sua saúde, pode experimentar. E depois de um alerta sobre comida, vamos de cultura com C maiúsculo de China, porque tem revolução na sétima arte. Em 5 meses, o projeto chinês ultrapassou Hollywood em 1,2 bilhões de dólares. Desde janeiro, os filmes chineses renderam 3,4 bilhões, enquanto os norte-americanos 2,4 bilhões. É 1 bilhão de diferença. E tem gente que fala: ah, mas o soft power dos Estados Unidos são inalcançáveis. será mesmo? Essa visão é ahistórica e ignora as transformações em curso, porque não é só o tamanho do mercado.
é a força de uma produção cultural que só cresce, diversifica e impacta. E como a Coreia fez com K-pop e K-drama, a China entra com força no cinema, na educação, na tecnologia e no turismo. Ao contrário do que diziam antes, que a China só copiava e que nunca teriam marcas fortes. Pois é, essa página da história tá virando. E enquanto os Estados Unidos queimam seu prestígio com taxas, guerras, perseguições, misoginias e racismo, a China atrai estudantes, artistas, empreendedores. Não dá para ignorar a dinâmica histórica. O mundo tá mudando e o palco da cultura global tem ficado cada vez mais multipolar. Mas comenta aqui embaixo, já assistiu algum filme chinês? Se sim, fala aqui qual que foi e vamos trocar dicas. Gente, vocês estão preparados pro nível de absurdo? Porque o que a Polícia Federal descobriu parece um roteiro de série de terror, mas é só o Brasil em 2025. O grupo se chamava Comando C4. Comando de caça a comunistas, corruptos e criminosos. E sabe quem aparece entre os presos? O coronel Etevaldo Cacandini, colega de turma do Jair Bolsonaro na escola militar, ex-integrante no Ministério de Sérgio Moro e investigado pelo STF na tabela macabra, que era mais ou menos assim: 250 mil para matar ministros do STF, 150 mil para matar senadores, 100 mil para deputados, 50 mil para figuras normais. Chocada! Não sabia disso. A investigação começou com o assassinato do advogado Roberto Zampieri, que foi morto com 10 tiros na porta do escritório. Descobriram que o caso tinha ligação com disputa de terras e, caíram nesse esquema criminoso profissionalizado. E entre os presos tem produtor rural, coronel da reserva e até o dono da arma que foi usado no crime. A PF já fez buscas no Mato Grosso, em São Paulo e em Minas Gerais. E o ministro Cristiano Zanin do STF autorizou tudo. Isso não é exagero e nem teoria da conspiração. É terrorismo político armado sendo planejado e financiado em solo brasileiro. E por quem? Por gente que acha que comunista bom é comunista morto, que flerta com fascismo e sonha com golpe. É a extrema-direita que acha que vive num jogo de GTA, vai entender. Tá aí, gente, educação, democracia, Palestina, saúde e cultura. Tudo que a gente falou hoje tá interligado. Porque política é isso, atravessa o prato, o cinema, a universidade, e quem mais sente é quem mais precisa. Aqui no Tá Na Rede a gente socializa conhecimento e comunga a luta por uma sociedade e um Brasil mais justo. A gente já tá chegando no fim do nosso programa, mas antes já curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum programa e comenta aqui embaixo sugestões de pautas que você quer ouvir aqui. A rede é nossa e ela só cresce com você. Até a próxima semana. Ai, eu amo dorama. Tava até falando com a Pietra que eu assisti um dorama na semana passada, que é Se a Vida Te Dá Tangerinas, que fez eu desistir do meu curso e entrar em outro. Não desisti do meu curso, né? Eu só troquei de área, de carreira.